Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura do Salmo 142, que diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Então, como o salmista, fala aqui, ele está clamando, por socorro, está passando por algum momento de tribulação, por um momento de perigo, e ele confia no Senhor, porque é o Senhor que vai livrar, é o Senhor que vai guardar, é o Senhor que vai livrar ele dos inimigos. E a gente tem que ter essa confiança em Deus também, porque quando a gente lê a Bíblia, se a gente lê de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver sempre o Senhor falando palavras de bênção, de paz, de livramento, de misericórdia, de amor para as nossas vidas, que confiamos em Deus, que acreditamos no Senhor. Então a gente tem que se apegar mais com essas promessas de Deus, se apegar mais às palavras boas que Deus tem ao nosso respeito. E apesar dos problemas, apesar das dificuldades, a gente tem que ficar em paz, porque a gente confia no Senhor, porque a gente sabe que Ele é conosco, porque a gente sabe que Ele nos guarda, porque a gente sabe que Ele nos livra, e nós só temos a agradecer a Deus por isso, por todos os livramentos que Ele tem nos dado, Agradecer a Deus por tudo que Ele faz, agradecer a Deus porque Ele é conosco e está sempre colocando tudo diante do Senhor, porque quando a gente confia em Deus, Ele não nos decepciona, O Senhor não nos abandona, o Senhor nunca nos deixa sozinhos, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, meu Pai, louvando, meu Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor, glorificando o teu santo nome, Deus, e nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, que o Senhor é um Deus forte, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda, um Deus que nos abençoa. E por isso, meu Pai, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos e nós confiamos em Ti, meu Pai. Nós colocamos, Senhor, todas as nossas necessidades, meu Pai, todas as nossas preocupações, tudo aquilo, Deus, que tem nos dado preocupação, nós colocamos diante do Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor venha socorrer, que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor vai repreendendo, meu Deus, toda enfermidade, que o Senhor vai repreendendo, meu Pai, toda ansiedade, Deus, toda enfermidade, meu Pai, que o Senhor vai repreendendo todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa família, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é conosco, em nome de Jesus, amém. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado
caído no pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Agora vamos ouvir a palavra com o pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. E estamos aqui nessa noite, como sempre, alegre para glorificar o nome do Senhor. Nós vamos estar fazendo a leitura aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 35 em diante, que diz assim: Chegando ele perto de Jericó, estava ali um cego, assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreenderam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que o trouxesse o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem voltou a ver e seguia o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Então nós vemos aqui uma passagem, mais um dos milagres de Jesus. E aqui a palavra diz que Jesus ia chegando perto de Jericó. E havia um cego ali na beira do caminho, mendigando. Ou seja, ele era um homem que vivia ali de pedir aos outros, de mendigar pelo pão de cada dia, para que pudesse tocar a sua vida. E quando ele viu aquele barulho, ele perguntou o que era que estava acontecendo. E alguém lhe respondeu que era Jesus, que passava daquele lugar. Então o cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam ali ao seu lado começaram a reclamar com ele, para que ele se calasse, que ele estava perturbando, que Jesus não ia ouvir o seu clamor, mas eles estavam enganados, porque Jesus ia ouvir o seu clamor. E quando eles começaram a mandar ele se calar, ele clamou ainda com mais desejo, com mais vontade. Com certeza, o grande desejo daquele homem era ver, era voltar a enxergar, era ter uma pessoa que tivesse uma vida normal, que pudesse trabalhar e manter ali o seu sustento, conforme desse certo na sua vida. Mas ele necessitava de ver, e ele começou a clamar. Então, muitas vezes nós temos um problema, e nós falamos, pensamos numa pessoa orando, se for necessário, Jesus vai enviar alguém para orar por mim. E ele faz isso. Só que é necessário que nós estejamos clamando. Nós podemos até dizer, o Senhor vai enviar uma pessoa, mas para isso nós temos que orar. Temos que buscar e temos que glorificar e bendizer o nome do Senhor. Porque é através do clamor, através de você abrir a boca para glorificar o nome do Senhor, que vai acontecer o milagre na sua vida. Você quieto, lá calado, ele não vai acontecer. Mas quando você começa a clamar, quando você coloca na mão do Senhor e começa a dizer que a confiança está nele, ele com certeza vai tomar uma providência. E aquele homem clamava mais e mais. Ele sabia a sua necessidade.
Ele sabia o que ele precisava, ele sabia o que ele passava em ser cego, não poder enxergar nada, e necessitava da sua visão. E quando falaram para ele que era Jesus, ele imediatamente ele creu que podia ser curado naquele dia. Ou seja, agora chegou a hora, eu não posso me calar. Quando os outros mandavam calar, ele começou a falar mais alto ainda. E eles queriam que ele calasse para não atrapalhar. Mas muitas vezes Jesus já tinha ido ali com aquela missão de curar aquele homem. E ele começa a clamar em voz alta e a bradar o nome de Jesus, até que Jesus parou e mandou que lhe trouxesse o cego. Chegando ele, Jesus perguntou. Interessante que, com certeza, Jesus sabia o que aquele homem queria, sabia qual era a sua necessidade, mas ele pergunta, ele não é invasor. Ele perguntou, o que tu queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? O que é necessário hoje que eu faça para ti? Por que tu estás clamando o meu nome? Tu estás com a necessidade, eu quero que tu me diga qual é a necessidade que tu tem. E ele imediatamente respondeu, eu quero ver, Senhor. É isso a minha necessidade. A minha necessidade é essa. Eu sou uma pessoa ainda de uma idade razoável, sou um homem saudável em tudo, mas tenho esse problema de cegueira, que é quem me faz eu ser um mendigo. Mas o meu desejo era trabalhar, o meu desejo era estar vendo, o meu desejo era não ser necessário perguntar quem era que estava vindo para os outros me dizer que era o Senhor. Jesus fala para ele, disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Então, com aquela palavra, Jesus estava dizendo para ele, você está curado. Você, agora eu vou dar por adiante, você é um homem que pode ver, você pode seguir o seu próprio destino, fazendo aquilo que for necessário para você e que você será abençoado. Então, ali naquela hora, aquele homem estava conseguindo o desejo do seu coração. O que era o seu desejo? Era enxergar. E ele demonstra aqui que ele confiava em Jesus. Quando ele clama e clama mais ainda, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que Jesus podia tirar ele daquela situação. Ele sabia que ele era o único que podia estender a mão a ele aí e ele ser curado. E quando Jesus fala essa palavra, diz a palavra do Senhor aqui no versículo 43, imediatamente o homem voltou a ver e seguia o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ou seja, aquela fé daquele homem, a cura daquele homem, ele move uma fé maior ainda naquele povo que estava assistindo, porque era importante o que eles viram ali. O que eles viram ali era uma coisa fora do comum, só com uma ordem ali, aquele homem passava aí. Então, nós precisamos crer no Senhor, precisamos confiar, mas também precisamos clamar. O que salvou esse homem aqui? A fé? Sim. Mas o que foi o principal? Foi o seu clamor. Ele clamou o que queria, ele falou para Deus o que era a sua necessidade. Ele abriu a boca para dizer para Deus, eu preciso disso, é isso que eu estou necessitando. E é isso que está faltando hoje em nós. Nós estamos orando pouco, nós estamos orando, falando muito, fazendo muitas coisas, estamos sempre ocupados e às vezes estamos esquecendo de clamar ao Senhor. É muito importante clamar ao Senhor. Nós vemos quando Davi ficou um tempo, Deus não estava falando com ele, ele se sentiu fraco, se sentiu sem condições, e ele escreve o Salmo 51, uma oração e um clamor a Deus. Ele confessa todas as suas falhas, confessa desde o seu nascimento e pede para que Deus se lembre dele novamente e Deus volta a falar com ele. Por quê? Porque ele abriu o coração para clamar. Nós vemos no livro de Daniel, quando tinha uma grande dificuldade, quando tinha um problema sério, Daniel chamava os seus amigos e começavam a orar. E Deus sempre respondeu a oração de Daniel, Deus sempre respondeu a oração de Sandaque, Misaque e Abednego, porque eles tinham confiança no Senhor. E na dificuldade ele colocava o Senhor em frente. Quando Sandaque, Misaque e Abednego foram ameaçados de ser mortos,
numa fornalha de fogo ardente, e eles disseram, eu não necessito de te responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o Deus a quem nós servimos, Ele nos livra da fornalha e nos livra da tua mão, ó rei. Se não fica sabendo, nós não nos dobraremos diante do teu Deus. E foi aquilo que aconteceu. Eles foram jogados na fornalha e saíram dali glorificando e falando o nome do Senhor e agradecendo a Deus. Até aquele rei mudou as suas atitudes por o que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, quando estava sendo ameaçado também, e ninguém podia fazer oração, ele subiu normalmente e foi fazer a sua oração. E Deus respondia, por quê? Porque ele tinha confiança e sabia que orando e glorificando, Deus ia lhe responder. É isso que nós precisamos fazer. É orar, é buscar, é pedirmos a Deus. Você necessita de alguma coisa, você quer oração, eu não preciso correr atrás. Muitas vezes você não precisa, mas precisa de orar e clamar ao Senhor, que se for necessário ele vai enviar alguém. Mas para isso você precisa confiar e orar ao Senhor. Amém? Aleluia. Essa palavra que o Senhor tinha nessa noite, e nós vamos continuar agora, vamos estar orando ao Senhor, vamos estar agradecendo a Deus por tudo, e vamos estar domingo lá na nossa igreja. Domingo passado foi uma bênção do Senhor, e domingo com certeza nós vamos estar ali também sendo abençoados, porque Deus é o Senhor e pode todas as coisas. Amém? Nós vamos, terça-feira, também estar aqui, transmitindo o culto, como nós fazemos toda semana, e nos colocando e colocando os irmãos na presença do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos agora estar orando pelo encerramento do culto e vamos estar pedindo a Deus pela nossa família, pela família dos irmãos, pedindo que Deus venha curar aqueles que estão enfermos e dar a vitória nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu vou convidar a irmã Zé para fazer essa oração e depois eu estarei dando a bênção. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite na Tua presença, eu quero te agradecer mais uma vez. Porque nós estamos aqui, Senhor, em oração, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso. Por isso, nessa noite, eu te peço que Tu acampa os anjos no lado de cada família. Deus, aleluia. Que Tu acampa os Teus anjos lá na Tua igreja, Senhor. Acampa os Teus anjos no meu lado, no lado dos meus filhos, Senhor. Abençoando, guardando e livrando dos mal. Eu te peço nessa noite, um resto de semana cheio de bênçãos, cheio de paz, cheio de amor e cheio de prosperidade para a Tua igreja e para a nossa família. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém.